paz, irmãos. Desde que o pastor me convidou para pregar, que mês, viu? E foi luta em cima de luta. E aí falei, não, vou pregar Salmo 42. Ai, Deus, como eu estou sofrendo. Aí a gente apanha de Jesus, né? E aí eu fiquei pensando, sabe, em todas as situações que eu passei e como que é nada perto comparado ao que é o sacrifício de Jesus, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei matutando na minha cabeça esses últimos dias sobre o que tem me deixado firme no Senhor, sabe? E aí eu fiquei pensando em várias coisas que me deixam firmes no Senhor. E em todas essas coisas eu falhei. Mas eu coloquei meus amigos, e aí eu falei, são uma bênção, mas eles vão me decepcionar, ou eu vou decepcionar eles. Então, vai dar errado. Coloquei meu casamento, aí eu falei, eu sou insuportável. Maurício, vai dar errado. Aí eu coloquei minha família. Eu falei assim, minha família é uma bênção, mas tem hora que a gente quebra a cabeça, né? E nenhuma dessas coisas, por si só, me firmariam em Jesus. Você concorda, pai? Nenhuma dessas coisas me firmariam em Jesus. Elas podem ser auxílios e vão ser ajuda durante toda a minha caminhada. Mas nada disso ia conseguir me firmar de verdade quando uma luta viesse, sabe? E aí, eu fui para a Bíblia. Não só para saber, porque saber a gente sabe. Jesus nos firma nele mesmo. Mas para entender de verdade, assim, o porquê que a gente tem que ser firme e em que a gente tem que se firmar. Eu queria abrir, se possível, o texto de João 15. João 15, versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1. Amém. Passo a ler. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Glória a Deus. E eu precisei ler, né, para chegar à conclusão que Cristo me firma em Cristo. É no Senhor que eu consigo ter toda essa firmeza e toda essa certeza e todo esse sentimento de que eu vou permanecer no Senhor. E não só o sentimento, né, uma atitude. É uma frase muito óbvia. Cristo me firma em Cristo. Mas é triste porque várias vezes a gente, ainda assim, não se torna firme. Ainda assim, a gente fraqueja e se torna crente de mais ou menos, né? Vamos aos versículos. Eu fui lendo sobre, e eu vi uma pregação muito legal do Hernandes. E ele foi explicando um pouquinho do versículo 2, e eu queria compartilhar com vocês. Versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Bênção, né, gente? Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Aí eu fiquei repensando e aí entendendo quais as linhas que a gente pode partir desse texto. Se ele é um ramo e ele já está firme, nós não estamos falando de descrente, certo? Se ele já está, ele só não está dando frutos. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Alguém já caiu em pecado? Sim. Acho que essa semana todo mundo, né? Alguém já se viu em uma situação difícil e não conseguiu sair dela, ou não conseguiu se enxergar diante de uma situação ruim, em uma falha que a gente teve? Eu creio que o Senhor é o dono, né? É o dono de toda a vinícola. Então, ele é a videira verdadeira, é ele que é o caule lá, ele é a raiz. Nós somos só os raminhos, né? E esses raminhos, por algumas vezes, eles falham. Eu fui pesquisar sobre como que é, né? A videira, como que dá fruto e como que fica.
Queria mostrar para vocês um pouquinho da foto, uma fotinha. Isso aqui é a videira quando ela está com fruto. Bem bonita, né? Ah, estou chique. Meu marido sabe usar, aprendi hoje antes do culto. Essa aqui é a videira, bem bonitinha, né? Depois que dá os frutos, a videira, e são arrancados os frutos, né? Lógico, porque os frutos não ficam por ela assim só. Se os frutos estão só aparentes, eles não são arrancados, servem para nada. Então, depois que ela dá os frutos, eles são arrancados, a árvore fica assim. Vou mostrar vocês. Fica assim. Ou seja, está dizendo assim, ó, dei frutos. Com o tempo, a folha vai caindo. Mas, se você olhar assim, elas são vários ramos crescidos. E o que o agricultor tem que fazer? Quando está nessa fase, entre cortar as folhinhas e as folhas caírem, ele tem que podar. E ele tem que podar. Por que ele tem que podar? Porque se deixar elas do jeito que elas estão, são muitos ramos. Eles se entrelaçam e quase nenhum dá fruto na próxima estação. Aí, por que eu estou contando isso para vocês? Vou parar de mostrar fotinho. Parou a fotinho. Por que eu estou falando isso para vocês? Agora eu não vou usar mais, que não vai dar errado. Porque não é à toa que o Senhor dá exemplos, não é à toa que Ele explica os exemplos. Quando a árvore dá fruto, e é muito legal ver isso com o pessoal que eu conheço, que eu sei que é muito crente. Normalmente, a árvore que dá fruto costuma apanhar um pouquinho, né? E aí, se a gente vai para a Bíblia, as árvores que deram frutos apanharam bastante. Foi bem bacana. Olha Jó, né? Jó não estava em pecado quando aconteceu tudo o que aconteceu. Paulo tinha um espinho na carne, né? Várias pessoas que, até na palavra do Senhor, que tiveram uma caminhada de fruto, sofreram. E eu creio que, eu fiquei anotando como que isso nos molda, né? Aí eu fiquei pensando assim, para a videira continuar a dar frutos nas próximas estações, ela precisa ser podada, ela precisa ser cortada, ela precisa ser cuidada. Ou seja, uma vinícola sem um agricultor não é nada. E aí, lá no versículo 1, fala que quem é a videira e quem é o lavrador. A videira é Jesus e Deus é o lavrador. Então, sem alguém que cuide dela, não tem utilidade, ou seja, não tem segmento. Uma igreja sem o Espírito Santo, eu lembro que o pastor falou que muitas igrejas, né? Se o Espírito Santo saísse de meio delas, elas se permaneceriam por muitos anos. Uma igreja sem o Senhor, ela não tem próximas estações, ela não tem próximos frutos. Elas vão evidenciar o hoje, e talvez vão viver nesse histórico. Não sei se vocês já tiveram amigos assim, ou colegas e tal. Vocês encontraram uma vez e foi uma saída ótima. E todas as vezes que vocês se encontram, o mesmo assunto. É a vez que vocês saíram e que foi muito divertida. Isso é porque não tem constância. Então, o que você faz? Toda vez que você encontra, você tem que relembrar quanto foi bom. Então, eu fico pensando a mesma coisa dos frutos. Quando não se tem vários frutos, você sempre vai lembrar do primeiro fruto. Foi o primeiro que deu, aí parou. Porque parou ali. Então, eu sei que o Senhor, Ele cuida de nós. A gente precisa passar por momentos de sofrimento para a gente entender o propósito do Senhor nas nossas vidas. A gente precisa para também crescer. Às vezes, eu não sei vocês, assim, comigo já aconteceu. Às vezes a gente dá frutos na presença do Senhor. E isso pode gerar no nosso coração um ego enorme, do tamanho do fruto ou maior. Se a gente não passa pela poda, a gente fica orgulhoso em si. Não orgulhoso do Senhor. Né? Não é agradecido ao Senhor. Eu sou forte, né? Eu fiz. E esse eu fiz perde a graça toda do fruto. Porque você está pegando a glória toda para você, né? E essa glória é de Jesus. E eu acho importante falar sobre isso. O Senhor, Ele tanto nos poda em questão de não precisa dessa bola toda, porque a glória é minha, quanto como a gente quando está em pecado. Que a gente precisa ser corrigido. Se a gente não for corrigido, é porque a gente não tem um pai. E eu creio que a gente faz parte da videira. Se a gente faz parte da videira, a gente tem um lavrador que vai cuidar e zelar por nós. Eu vou falar por que, na verdade, eu pensei em falar um pouco sobre isso. Essa semana eu estava conversando, acho que foi com a minha mãe. E eu lembrei, eu tenho uma tia, gente, que é a minha tia favorita da vida, assim. Ela cuidou de mim por muito tempo, né, mãe? E ela sempre cuidou da minha avó. E a minha avó era camada e tal, e ela era uma bênção, assim. Crente mesmo. Mas não frequentava a igreja porque ela não conseguia andar mesmo. Então, ela ia muito pouco. Mas todas as recordações que eu tenho da minha avó, era ela acordando, lendo a Bíblia. Aí eu almoçava, orava.
Dava à noite, orava, lia a Bíblia, e ela não sabia ler, né? Então minha tia tinha que ler para ela todos os dias. Lia a Bíblia, orava, agradecia. Todas as vezes que tinha culto, eu via minha avó cultuando e agradecendo a Deus. E essa tia minha é uma das que primeiro converteu na família, sabe? É tipo assim, aquelas que começaram tudo. E eu sou apaixonada com essa tia minha. E quando a minha avó estava viva, essa minha tia ela não congregava, porque ela cuidava da minha avó, né? Então, a resposta para até enquanto a minha avó estava viva era: estou cuidando da avó, não tem como eu sair. E a minha avó foi para a eternidade, né? Minha avó está lá com Jesus há alguns anos, mas a minha tia não foi para a igreja. E a memória que eu tinha da minha tia sendo uma cristã firme, assim, com o tempo vai passando, né? E isso, assim, entristece o coração da gente, fala, meu Deus, qual que é a firmeza, sabe, assim, que ela tinha. E por isso que eu anotei no início as coisas que poderiam me deixar firmes. A fé da minha avó, por muitas vezes, me motivou a ser cristã. Mas o fim na minha avó não adianta. Porque talvez, com o tempo vai passar, minha avó já está na eternidade. Se eu me basear pela fé da minha avó, uma hora acaba. Assim. E me preocupou muito, porque eu sei que, por muitas vezes, a gente faz isso em várias situações. A gente se baseia muito em algo ou em alguém que é temporário, momentâneo e falha. É difícil eu falar assim, nossa, eu vi minha avó pecando, porque eu realmente não lembro, porque ela era uma senhorinha fofinha. Mas eu tenho certeza que ela era falha. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que, se eu ancorasse a minha fé na minha avó, uma hora a minha fé poderia acabar. Lógico, gente, que eu não estou falando que a fé da minha tia acabou. Eu não sei. Mas eu sei que, se toda a firmeza dela permanecesse no dono da vinícola, talvez ela estaria no meio de nós congregando. E eu sei que isso é muito importante. E por que eu sei que isso é importante? Porque a gente só cresce no meio de gente que quer crescer também. Eu anotei aqui algumas coisas de como permanecer no Senhor, sabe? E como ter essa firmeza de que é nesse chão que eu quero pisar. É aqui que eu quero permanecer. Eu anotei três formas. E as três só funcionam juntas, não tem como ter uma só sozinha. Eu anotei comunhão, conhecimento e relacionamento. Eu queria ler primeiro o início do versículo de Oséias 6:3. É só o comecinho? Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. A verdade é que, para que a gente tenha uma vida em comunhão com o Senhor, a gente precisa saber quem é esse Senhor. Por muitas vezes, eu já tratei o conhecimento sobre o Senhor como algo secundário, sabe? Minha vida de oração é mais importante, minha vida em comunhão é mais importante. Só que eu sei que nenhuma dessas coisas caminham sozinhas. Todas elas fazem parte de um mesmo grupo. Né? Não adianta podar e não limpar, não adianta dar frutos e não colher, não adianta ter conhecimento e não ter relacionamento. Mas também não adianta ter só esse relacionamento se você não conhece. A palavra do Senhor ela é clara sobre o quão a gente precisa conhecer dele. E, a partir daí, eu tenho certeza que, se a gente conhece, a gente quer participar das coisas que ele nos ensina. Eu coloquei em comunhão e relacionamento. Tinha colocado 2 versículos, mas eu queria ler Atos 2, a partir do 42. Para a gente conversar sobre. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir o pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições,
com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Eu acho que não tem como demonstrar melhor a comunhão e o relacionamento com o Senhor do que esse versículo, porque é exemplificando a igreja de Cristo, sabe? A gente precisa conhecer quem a gente adora, mas a gente precisa, além de conhecer, se relacionar com Ele. A vida com o Senhor, só de leitura ou só de anotação, ela é extremamente rasa. Extremamente rasa. E essa firmeza que a gente busca em Cristo, ela não vai estar no pastor Robinho. Ela não vai estar na Aline, não vai estar no Lindo. Durante a nossa caminhada, a gente pode ser fortalecido por cada um deles. Mas sem Cristo, sem a busca constante de Cristo, nada vai adiantar. Eu percebi que, por muitas vezes, eu tratei o cristianismo como um pedaço da minha vida, sabe? Como uma caixinha. De 7 às 5, eu sou trabalhadora. De 5h30 às 7h30, eu sou esposa do meu marido. De tantas horas a tantas horas, eu sou a menina que mexe na internet. E depois eu adoro o Senhor. Tem um tempinho, né? E quantas vezes isso me fez mal? Porque a verdade é que a vida com o Senhor, ela não tem que ser algo que você equilibra na sua agenda, né? Tem que ser a vida toda. Esses dias eu vi um podcast de um pregador que eu gosto muito. Ele é filho de um cara famoso aí. Se chama Israel Subirá, o filho. E ele falou assim, a vida cristã não é uma vida de equilíbrio, é uma vida de prioridade. Por muitas vezes a gente buscou fazer as coisas no tempo que dava, sabe? E eu sei que isso não adianta, principalmente quando chegam os dias de provação. Os dias de provação, eles vêm, eu pelo menos acho que no meu coração é isso, para eu colocar na balança como está a minha vida com Deus, sabe? Em que eu tenho firmado a minha vida e o quão pequena eu ainda sou perto do Senhor. Quando a gente ainda é neném, na hora que passa por algum problema. Por fim, eu queria ler o final de João 15, 5 e 6, por favor. Pode ser o 6. João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso será concedido. Amém. Eu sei que é muito difícil ter essa firme certeza de que estamos em Cristo. Mas eu sei que essa firme certeza vem de um relacionamento sério com Cristo. Que a gente de verdade entenda, assim, busque o Senhor, mas baseie a nossa caminhada de verdade em quem é dono dela. Sabe? Por muitas vezes a gente caminha como se a gente tivesse certeza do que a gente está fazendo. A gente não tem. Não sei se vocês já jogaram boliche. Tem 2 jeitos de jogar boliche. Você vai lá, quando você é inexperiente, tem travinha. E você joga a bola, não tem como ela cair dos cantos. Quando você é experiente, não tem travinha. Aí, se você joga errado, cai e você nem acerta as bolinhas. Eu hoje enxergo que a minha caminhada com Jesus é com as travas. Sabe? Porque eu ainda vou mirar errado. Mas Jesus está lá. Sabe? Ele está controlando o nosso caminho. Todas as vezes que eu bater na beirada, ele está assim, volta, Zé. Volta. Porque é um caminho só tem um alvo. A não ser que eu jogar o contrário. E eu sei que esse caminho, e cada vez que eu bato ali, que ele arruma, dói um pouquinho. Mas eu sei que o futuro, gente, só tem um futuro. É uma eternidade pura e santa com Cristo. Que em nome de Jesus, gente, que essa certeza que o Senhor, todas as vezes em que eu busco a Ele, coloca no meu coração, que Ele coloque no nosso coração. Vamos orar? Deus, eu sei que o Senhor é bom, Pai. Deus, eu sei que nada se compara à Tua presença, Pai. Nenhum bem material, nenhum sentimento, nenhuma amizade. Deus, nenhum anseio. Nada é comparado ao Senhor, Jesus. Deus, trata isso dentro do nosso coração. Pai, traz paz ao nosso coração, Deus. Deus, eu sei que o Senhor é bom e que a gente muitas vezes não é. Cuida da gente, Deus, para que a gente seja cada vez mais parecido com o Senhor.
Tem misericórdia de nós, Jesus. Que a gente tenha uma vida realmente voltada para quem é o Senhor e para o alvo, que é estar contigo, Deus. Brota no nosso coração, Deus, anseio pela Tua palavra. Deus, brota no nosso coração anseio pela comunhão com os santos, Deus. Porque a gente sabe, Pai, que é isso que a gente quer na eternidade. Deus, nos faz ansiar, Deus, por essa eternidade que a gente tanto prega, Deus. Deus, coloca isso em nosso coração, que essa chama não se apague, Deus. Cuide de nós, em nome de Jesus. Amém.